Senhoras e senhores, bom dia! Pedimos que ocupem seus lugares e que, a partir deste momento, mantenham seus celulares no modo silencioso. Tem início a cerimônia de abertura do 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, Construção Cooperativa do Sistema de Precedentes, uma ação conjunta do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo de honra Sua Excelência, o senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, acompanhado do excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. Sua Excelência, o senhor vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Sua Excelência, o senhor ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Sua Excelência, o senhor advogado-geral da União, Dr. Jorge Messias. Sua Excelência, o senhor Defensor Público-Geral Federal, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães. Tem a palavra o senhor ministro Lélio Bentes Corrêa. O senhor vai chamar para o... Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento também o ministro Rogério Schietti Cruz, ministro do Superior Tribunal de Justiça, presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça. E nas pessoas de Suas Excelências, cumprimento todos os magistrados e magistradas da Justiça Comum, da Justiça Federal, aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo ministro Aloísio Corrêa da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro Maurício Godinho Delgado, diretor da nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho. E nas pessoas de Suas Excelências, cumprimento todos os magistrados e magistradas trabalhistas aqui presentes, e, em particular, os meus queridos amigos, ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento ainda o doutor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público-geral federal, na pessoa de Sua Excelência. Cumprimento os membros da Defensoria Pública que aqui estão presentes. E cumprimento meu querido amigo, o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, e, na pessoa de Sua Excelência, cumprimento os integrantes da advocacia pública e também os advogados privados que aqui se encontram presentes. E, nessa ocasião, declaro aberto o 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, Construção Cooperativa do Sistema de Precedentes. Convido a todos os presentes
para ouvir em posição respeitosa a execução do hino nacional. Queiram tomar seus lugares. Com a palavra, o senhor ministro Lélio Bentes Corrêa. Cumprimentando mais uma vez a todas e a todas aqui presentes, em particular os servidores e servidoras deste Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, aqui presentes, e que se empenharam com carinho e dedicação para a realização dessa 6ª edição do Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. Quero ressaltar a honra e a satisfação do Tribunal Superior do Trabalho em sediar esse evento. O tema desta edição é a construção cooperativa do sistema, e para nós, o Tribunal Superior do Trabalho, não poderia ser mais oportuno. Nosso tribunal participa pela primeira vez desse consagrado evento que vem a coroar o trabalho cooperativo das Cortes Superiores. No ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça
instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período 2021 a 2026, aprovada pela Resolução número 325, que estabelece, entre os macrodesafios, a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios aplicável a todos os ramos de justiça. O trabalho que se apresenta é imenso. Conforme dados do último relatório Justiça em Número, do CNJ, no ano de 2023, o Poder Judiciário recebeu 35 milhões de processos novos, representando um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior e o maior número da série histórica de quase 20 anos. É inegável que o Código de Processo Civil de 2015 aproximou as técnicas de gerenciamento de casos repetitivos e o sistema de precedentes, mas sabemos que a concretização da isonomia e da segurança jurídica não pode ser norteada exclusivamente pelo mote da aceleração. A esse respeito, José Carlos Barbosa Moreira já afirmava, há mais de 20 anos, que, se a melhoria da prestação jurisdicional exige aceleração, não podemos fazê-lo a qualquer custo. Na Justiça do Trabalho, conforme dados do último relatório geral, os 5 temas que lideraram o ingresso de ações nas varas do trabalho e a interposição de recursos às sentenças, no ano de 2023, são multa de 40% do FGTS, adicional de insalubridade, verbas rescisórias, multa do artigo 477 da CLT e horas extras. Como se pode constatar, trata-se de verbas de natureza alimentar e que representam preocupante indicativo do descumprimento de normas basilares sobre salário e saúde e segurança no trabalho. É fato, porém, que a história mundial de promulgação de constituições democráticas, iniciando nos países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial, com prevalência dos direitos humanos e funções limitadoras ao Estado, tem cobrado gradualmente a densificação dos conteúdos dos direitos fundamentais pelo Poder Judiciário. Ademais, como observado por Boaventura de Souza Santos, constata-se o fenômeno da transferência de legitimidade do Estado decorrente da execução deficiente ou inexistente de muitas políticas sociais que se transformam em motivo de recurso aos tribunais. É precisamente nesse cenário que o sistema de precedentes obrigatórios emerge como sólida perspectiva para o constitucionalismo e a supremacia dos direitos humanos, ao subsidiar uma quebra paradigmática da identificação da norma no caso concreto, a partir de um processo interpretativo que integra texto e realidade social. Esse ideal, porém, passa pela construção cooperativa nos mais fundamentais pilares da atuação com precedentes, viabilizando a ampla participação, a argumentação com a história institucional e a centralidade nos casos concretos. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, constata-se que a atuação cooperativa do primeiro e segundo grau de jurisdição, considerando o grande volume de assuntos e os desdobramentos fáticos nas ações trabalhistas, seria imprescindível para a tutela dos direitos e garantias fundamentais em relação aos direitos sociais. Por isso, em 2023, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a política de consolidação do sistema de precedentes obrigatórios, mediante a Resolução número 374, com o objetivo de estabelecer ampla cooperação, capacitação e comunicação no âmbito dos tribunais regionais do trabalho e da Justiça do Trabalho de primeiro grau, assegurando a uniformização, a estabilidade, a integridade e a coerência de sua jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho firmaram um acordo de cooperação técnica em junho de 2021, com importantes resultados no que tange à otimização da tramitação processual, também quanto ao fortalecimento do sistema de precedentes e a redução do número de processos. No ano de 2023,
o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho também firmaram acordos de cooperação técnica para a adoção de boas práticas e o compartilhamento de informações e dados. O acordo objetiva reduzir a litigiosidade e a atuação jurisdicional repetitiva de ambos os tribunais, pela identificação célere e eficiente de questões jurídicas para a submissão à sistemática de julgamento de precedentes qualificados. Em aditivo ao acordo, firmado ainda esse ano, com a presença de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, contemplou-se a realização de eventos em parceria para difundir questões práticas relacionadas à gestão de precedentes. Compromissos que hoje publicamente se concretiza e que se espera seja a primeira de muitas outras ocasiões. A possibilidade de identificação dos processos representativos da controvérsia, enaltecendo a reconstrução da cadeia de julgados e a ampla fundamentação em casos de superação de precedente, sem desprezo ao passado e aos riscos do utilitarismo, consubstancia um importante objetivo que almejamos no contexto de uma construção cooperativa do sistema. Dworkin dizia que o direito é nossa instituição social mais estruturada e reveladora, e que, se compreendermos melhor a natureza de nosso argumento jurídico, saberemos melhor que tipo de pessoas somos. É a cooperação que nos permitirá construir o melhor esforço dialógico argumentativo. Desejo a todas e a todos um encontro profícuo em inspirações, aprendizados e intercâmbio de experiências em prol do aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça, proporcionando a concretização da isonomia e da segurança jurídica fundantes da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, tendo o ser humano sempre no centro da preocupação do processo distributivo de justiça. Que assim seja, que tenhamos todos um excelente evento. Muito obrigado. Para proferir a palestra magna, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Eu achei que ainda tinha um monte de gente para falar antes de mim. Muito bom dia a todos. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui. Cumprimento o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Cumprimento o vice-presidente e presidente eleito, Aloísio Correia da Veiga. Cumprimento o meu querido amigo, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. Cumprimento o professor, ministro Maurício Godinho Delgado, meu querido amigo advogado-geral da União, Jorge Messias, e o defensor público-geral, doutor Leonardo de Magalhães. E, como disse, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de celebrar, eu diria, essa aproximação do Supremo Tribunal Federal com o Tribunal Superior do Trabalho, numa parceria para nós procurarmos, com esse encontro nacional sobre precedentes qualificados, valorizar os precedentes e treinar mesmo a comunidade jurídica a operar com precedentes e se acostumar com uma realidade que é nova e ainda enfrenta ou alguma desinformação ou alguma resistência. E, na verdade, esta transformação em matéria dos precedentes tem, de certa forma, salvado a justiça brasileira, ou pelo menos tem salvado o Supremo Tribunal Federal. As estatísticas que eu recebi aqui do nosso vice-presidente, ministro Aloísio Correia da Veiga, são números muito impressionantes. Sua Excelência, como vice-presidente, despachava os recursos extraordinários e recebeu, desde outubro de 2002, nada menos do que 77.900 recursos extraordinários.
Desses recursos, ele sobrestou cerca de 20 mil para guardar o julgamento de mérito, cerca de 10 mil com agravo, ele inadmitiu e houve agravo, e cerca de 2.500 ares foram interpostos. Ele negou seguimento com fundamento em repercussão geral a 25 mil, na verdade, 26 mil, e extinguiu cerca de 13 mil por acordo ou desistência. Ou seja, a atuação da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho impediu a chegada no Supremo Tribunal Federal de cerca de 65 mil recursos extraordinários, o que teria tornado a vida totalmente impossível. Esse número é maior do que o que a gente recebeu de recurso extraordinário no mesmo período, que foram 54 mil recursos extraordinários, o que já é, em si, um absurdo. Mas, se tivesse somado os 66 mil, que, com a bênção de Deus, o Aloysio não deixou subir, teriam sido mais de 110 mil. No Superior Tribunal de Justiça, a situação também é parecida. O vice-presidente e querido amigo Og Fernandes, entre setembro de 22 e outubro de 23, negou seguimento a 82% dos recursos especiais, e 13% foram inadmitidos e cerca de 3% foram admitidos. Portanto, esse é o quadro que nós vivemos e a constatação de que, sem esse tipo de filtro, os tribunais superiores ficariam progressivamente inviabilizados. É um pouco para discutir esse tema e refletir sobre eles e procurar aprimorar a nossa atuação, que eu faço essa minha apresentação, que dividi, como normalmente faço, em 3 partes. Uma primeira parte, identificando essa ascensão do poder judiciário, a expansão do acesso à justiça e a massificação da jurisdição no Brasil em geral, que é um fenômeno espantoso e que eu gostaria de refletir a respeito dele. Em segundo lugar, a imperiosa necessidade de valorização dos precedentes, e aqui repassar um pouco as categorias essenciais para nós trabalharmos com os precedentes, e, em terceiro lugar, os desafios e as oportunidades que esse trabalho com os precedentes tem trazido para todos nós. É necessário que eu rememore o poder judiciário, após a Segunda Guerra Mundial, viveu no mundo em geral um processo de vertiginosa ascensão institucional. As democracias do mundo, no pós-45, passaram a se dar conta de que um judiciário forte e independente era especialmente importante para a proteção da democracia e para a proteção dos direitos fundamentais. Além disso, o judiciário passou a ser o estuário de muitas demandas que o processo político majoritário, que o processo legislativo não consegue atender. E, em terceiro lugar, há muitas questões divisivas mesmo na sociedade que a política não consegue produzir consenso e elas desaguam no Poder Judiciário. De modo que, no mundo inteiro, se assistiu a um processo de ascensão institucional do Judiciário e um certo grau de judicialização. Esse fenômeno no Brasil foi potencializado por motivos variados. Em primeiro lugar, uma Constituição extremamente abrangente que cuida de temas que, em outras partes do mundo, são deixados para a política. De modo que a Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, cuida da separação dos poderes, tem uma Carta de Direitos e organiza o Estado. O Brasil é uma federação. Mas a Constituição brasileira faz muito mais do que isso. E, portanto, a Constituição brasileira também cuida do sistema de seguridade social, do sistema tributário, do sistema de educação, do sistema de saúde, do sistema de proteção ambiental, do sistema orçamentário, do sistema financeiro, cuida da intervenção do Estado no domínio econômico, cuida da proteção das comunidades indígenas, cuida da família, da criança, do adolescente, de modo que essa circunstância do constitucionalismo brasileiro faz com que o Brasil tenha uma judicialização que ultrapassa em muito os padrões mundiais.
Estive na China em julho agora. A China tem 1 bilhão e 400 mil habitantes, tem 120 mil juízes, portanto, 6 vezes mais do que temos no Brasil, e tem 45 milhões de processos. No Brasil, nós temos perto de 85 milhões de processos. Portanto, a China tem uma litigiosidade que é quase metade da brasileira e já é um número expressivo em relação ao padrão mundial. Além disso, de tratar dessas matérias todas, a Constituição brasileira criou novos direitos. A Constituição mais a legislação. Portanto, nós temos direitos de proteção do consumidor, direitos relativos à tutela ambiental, direitos relativos à promoção da saúde, para citar 3 matérias em que há uma litigiosidade relevante. Além disso, foram criadas novas ações. Só no Supremo Tribunal Federal passamos a ter a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de arguição de descumprimento de preceito fundamental e, pela legislação ordinária, mas também constitucionalizadas, a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo. Então, e além de criar novos direitos e novas ações, se criaram novos tribunais, especialmente os juizados especiais, que hoje em dia, especialmente na Justiça Federal, são o estuário de mais de 50% da litigiosidade, com uma característica que potencializa a judicialização, que é a gratuidade da justiça amplamente. É muito barato litigar no Brasil. E, portanto, somando-se todos esses fatores, nós somos recordistas mundiais em processos. E não há estrutura que dê conta de julgar todos esses processos com aquela perspectiva tradicional que nós tínhamos do juiz artesão que tecia fio a fio cada sentença. Infelizmente, a vida já não pode mais funcionar dessa maneira. E, portanto, essa massificação que aconteceu na Justiça exigiu uma reação dos legisladores em geral, da Justiça em geral. E nós, ao longo do tempo, desenvolvemos algumas ferramentas tecnológicas e algumas ferramentas processuais que, de certa forma, agilizaram a vida. Em termos de ferramenta tecnológica, quase todos os tribunais hoje têm um plenário virtual que salvou a vida do Supremo Tribunal Federal. Nós conseguimos desafogar uma imensa quantidade de processos. O Supremo está vivendo o seu menor estoque de processos, em grande parte graças à atuação no plenário virtual. E estamos todos trabalhando cada vez mais com a inteligência artificial. Ao final, vou falar um minutinho sobre isso, mas no Supremo nós já temos 3 sistemas de inteligência artificial sendo aperfeiçoados, mas em funcionamento. O Victor, que identifica entre os recursos que chegam, quais os que já têm repercussão geral, ou favorável, ou negativa de repercussão geral, que não vão ser mais admitidos, vão ser baixados para que se aplique a tese já firmada pelo Supremo. Temos um segundo, que se chama Vitória, que nós lá somos da paridade de gênero. Temos um chamado Vitória, que agrupa os processos por temas que ainda... Foi inspirado nisso, Messias. Nós soubemos que era o nome da sua filha e achamos que era uma boa ideia botarmos como homenagem ao grande advogado público, que é o Jorge Messias. Nós temos o Vitória, que seleciona, agrupa os processos por tema e que, portanto, permite que, no momento da seleção, a gente fique sabendo quais são os temas mais recorrentes para pensar para tratar como repercussão geral. E tem um terceiro, é mais cosmético, mas é charmoso, que identifica os processos que são admitidos de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, demonstrando como o judiciário também contribui para essa realização. Essas são ferramentas tecnológicas. E, ao lado delas, nós temos as ferramentas processuais, que são também especialmente importantes e que incluem a repercussão geral, que foi criada na reforma
do Judiciário em 2004, especialmente importante. Eu mesmo fiz parte, Messias, não sei se sabia, era o ministro da Justiça, era o ministro Márcio Tomás Bastos. Havia uma reforma do Judiciário que não acabava nunca, e que tinha 50 alterações. E aí o ministro Márcio Tomás Bastos, na ocasião, teve a feliz ideia de dizer, montou uma comissão, participávamos eu, o ministro Fachin e o ex-procurador-geral Aristides Junqueira. E ele pediu assim, eu queria que vocês pensassem nesse emaranhado de modificações, os pontos que vocês consideram que fazem diferença, que a gente realmente quer investir energia. E aí nós selecionamos, com a participação do ministro Márcio Tomás Bastos e, na época, do secretário da Reforma do Judiciário, que era o Sérgio Renaud, selecionamos a criação do Conselho Nacional de Justiça, a introdução da repercussão geral e da súmula vinculante, a federalização dos crimes contra direitos humanos, que foi a única que não deu frutos muito relevantes, e a autonomia da Defensoria Pública era o quinto item que nós pensamos. Ainda naquela época era só das estaduais, a federal veio depois, com a ajuda do próprio Supremo. E, portanto, a criação desse fruto da repercussão geral foi uma das inovações trazidas pela reforma de 2004 e depois replicada no Superior Tribunal de Justiça com os recursos repetitivos e, ao longo do tempo, com a valorização dos precedentes. Portanto, aqui encerro a primeira parte da nossa conversa, discutindo um pouco sobre esta ascensão do Poder Judiciário, sobre esse fenômeno da judicialização no Brasil, a massificação da jurisdição e a imprescindibilidade de nós lidarmos com essas novas ferramentas, tanto as tecnológicas quanto as processuais. Eu passo agora para a segunda parte da minha exposição, que é a valorização do papel da jurisprudência no Brasil e as categorias fundamentais para operação com precedente. Nós todos aprendemos na faculdade que existem dois grandes sistemas jurídicos no mundo. Existem diversos, mas no mundo ocidental existem dois grandes sistemas jurídicos. O sistema romano-germânico ou de direito civil que nós adotamos e o sistema do common law ou do direito costumeiro de origem anglo-saxã. Nesses dois sistemas, a fonte primária do direito sempre foi muito distinta. No sistema romano-germânico, sempre foi a lei a fonte primária do direito. E, portanto, o protagonista da criação do direito sempre foi o poder legislativo. E, com base na lei, com a norma que previa as soluções abstratas, o juiz enquadrava o caso concreto que lhe era apresentado. E o segundo sistema era o sistema anglo-saxão do common law, no qual, se gostava de dizer, a principal fonte de direito era o costume, como o nome sugere, mas, na prática, o costume tal como interpretado pelos tribunais, tal como determinado pela jurisprudência. De modo que, nos países anglo-saxões, a principal fonte de direito não é exatamente a lei, mas os precedentes firmados pelos tribunais. E, portanto, a solução dos problemas jurídicos é construída por indução do fato que foi decidido para dele extrair uma regra geral que se aplica a todas as situações idênticas. Esse é um modelo esquemático e típico. No mundo real, no entanto, os modelos nem sempre são totalmente esquemáticos e típicos, a classificação do Max Weber. E o que aconteceu no mundo foi que os dois sistemas jurídicos foram progressivamente se aproximando, de uma tal maneira que, nos países anglo-saxões, a legislação aprovada pelo Congresso passou a ter crescente importância. E nos países romano-germânicos, como é o caso do Brasil, da Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, nesses países,
os precedentes judiciais foram crescentemente adquirindo importância. E no Brasil, essa trajetória é muito visível e fácil de documentar. Nós tivemos, num primeiro momento, a atribuição de eficácia vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas. Esse foi o primeiro passo que se tomou. Em segundo lugar, o Código de Processo Civil de 1973 passou a prever que o relator nos recursos poderia prover ou desprover os recursos monocraticamente se eles estivessem contrariando ou se estivessem alinhados com a jurisprudência dominante, e nós chegamos ao Código de Processo Civil de 2015, que produziu uma transformação mais profunda, prevendo no artigo 927, juízes e tribunais observarão, 1, as decisões do Supremo em controle concentrado, 2, os enunciados de súmula vinculante, que se tinha uma expectativa maior e ainda é relevante, mas as súmulas vinculantes perderam um pouco a sua importância prática pelo surgimento da repercussão geral. Porque agora, o que significa a repercussão geral? Nos casos julgados em recurso extraordinário, portanto, processos subjetivos, firma-se uma tese jurídica. E esta tese jurídica passa a ser vinculante. Ocorreu uma objetivização do controle de constitucionalidade, mesmo nos processos subjetivos, mesmo nos processos individuais. Portanto, como uma única decisão em repercussão geral já produz o efeito vinculante, isso diminuiu um pouco o papel da súmula vinculante, porque a súmula vinculante tinha esse papel de tornar decisões em processos individuais repetidas em vinculantes. Em terceiro, no item 3, previu o dispositivo, os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos especiais com repetitivos, os enunciados do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, e mesmo a orientação do plenário ou do órgão especial de qualquer tribunal ao qual o juiz que vai decidir a causa esteja vinculado. Portanto, houve uma ampliação muito significativa do que nós passamos a chamar de precedentes qualificados, que são aqueles precedentes que impõem ao juiz a observância da decisão do Tribunal Superior, sob pena do cabimento de reclamação. A súmula vinculante conservou uma importância residual, porque o Código de Processo Civil prevê que, para caber reclamação nos casos de repercussão geral ou de má aplicação da repercussão geral, é preciso esgotar as instâncias ordinárias, o que cria uma dificuldade. Ao passo que, se você tornar a decisão em repercussão geral uma súmula vinculante, cabe reclamação independentemente de você esgotar as instâncias ordinárias. E o trabalho com esses precedentes obrigou a cada um de nós que exercemos jurisdição a aprendermos a lidar com novas categorias jurídicas que não eram tradicionais no Brasil. A primeira e mais importante é o que se chama a ratio decidendi, que é você extrair do julgado qual é a tese que efetivamente é vinculante. Esse é um ponto muito importante. Uma decisão fala muita coisa, mas é preciso que ela termine numa proposição. Como muitos que acompanham o Supremo terão sabido, eu mesmo, desde que entrei no Supremo, me empenhei para que todo julgamento termine com uma tese jurídica, nos casos que são vinculantes, portanto, em repercussão geral, em ação direta, para que os tribunais saibam qual é a tese jurídica vinculante. Felizmente, houve muita resistência no começo, mas acho que hoje em dia isso tornou um certo senso comum de que tem que ter uma proposição objetiva que oriente
os juízes e tribunais a saber o que foi decidido. Portanto, é preciso, num julgado, e vale para todos os juízes e todos os desembargadores e ministros, deixar clara qual é a tese que é vinculante. Porque, como o sistema brasileiro é agregativo, cada um vota, às vezes cada um vota por um fundamento, às vezes você não sabe exatamente o que é a tese vinculante. Em segundo lugar, e por evidente, é preciso distinguir o que é vinculante, ou seja, o que é a ratio decidendi, do que é obter dictum. Juízes, desembargadores e ministros falam muito. Nós somos uma gente prolixa e, portanto, é preciso saber daquele tanto que a gente fala, o que verdadeiramente constitui uma tese vinculante. Nós temos uma tradição latina de enciclopedismo e, portanto, as pessoas, sempre que vão decidir alguma coisa, elas têm que mostrar que estudaram muitas outras, inclusive as que não interessam para a solução do caso concreto. Portanto, se você está discutindo uma questão de conflito de competências, o juiz geralmente começa em Aristóteles, e depois ele viaja até Montesquieu, depois ele chega no John Rawls, ele vai indo, fala do contratualismo, do iluminismo, do liberalismo, até chegar à decisão. É bonito, mas hoje em dia o mundo já não comporta mais o investimento de tempo nesse enciclopedismo. Portanto, nós precisamos ser um pouco mais breves e um pouco mais pragmáticos. Falo sobre isso em seguida. Mas uma decisão tem um bocado de obter dictum, ou seja, de comentários que constroem o argumento, mas não são vinculantes, são apenas comentários que os juízes falam. Chama-se, em latim, obter dictum. O obter dictum não é vinculante, é preciso saber distinguir o que é obter dictum do que é a razão de decidir. E, em terceiro lugar, a argumentação com precedentes, tanto para o advogado como para o juiz, exige a capacidade de enquadrar o seu caso ou num precedente já existente, ou de fazer a distinção adequada, do inglês distinguishing. E, portanto, hoje em dia, quando o juiz vai decidir um caso, ele tem que ser capaz de demonstrar que ele está seguindo o precedente, aplicando a tese jurídica, ou que ele não está seguindo o precedente porque existe algum fator, naquele caso que ele está decidindo, que o distingue do precedente que se formou anteriormente. Portanto, a capacidade de fazer a distinção entre elementos que geraram o precedente também é importante na argumentação com os precedentes. Portanto, nós temos, como falei, a identificação do que seja ratio decidendi, do que seja obter dictum, e a capacidade de fazer a distinção adequada entre casos, e o último conceito, que é a superação do precedente, que muitas vezes pode acontecer. Um precedente se torna obsoleto, ou um precedente já não acompanha mais a compreensão que se tem do direito, ou o precedente já não se ajusta mais à realidade, e, portanto, a superação do precedente. Como essas categorias vêm do direito anglo-saxão, se utiliza muitas vezes o termo em inglês, que é overruling, mas, em bom português, nós estamos falando de superação do precedente, e acho que é uma expressão melhor. Aqui houve um caso interessante de distinguish, para dar um exemplo do Supremo. O Supremo entendeu que a definição de feriados deveria depender de lei federal. Essa foi uma regra geral que o Supremo estabeleceu. Não obstante isso, em São Paulo, se criou o Dia da Consciência Negra por lei municipal. E, nesse caso, o Supremo distinguiu a criação desse precedente por entender que ali se estava satisfazendo uma demanda constitucional de valorização racial e que era uma circunstância diferente da regra geral que se havia estabelecido. Aqui, e por fim, encerrando essa segunda parte, existem algumas razões
bastante óbvias e relevantes, pelas quais é importante trabalhar com os precedentes, e as razões pelas quais, a mim me parece que essa é uma inovação importante e que nós devemos embarcar nela, superando preconceitos, superando uma visão mais antiga de que o juiz tem um livre convencimento e pode fazer aquilo que quiser. Eu gosto de brincar que a gente sabe que está ficando velho, Lélio, pela dificuldade que sente quando entra em contato com uma ideia nova. Portanto, é preciso, não que toda novidade ou qualquer modernidade seja positiva, mas essa claramente me parece positiva, porque satisfaz, eu assim penso, 3 fundamentos que inspiram o direito de uma maneira geral. A primeira delas é a segurança jurídica. Quando você opera com precedentes, você cria um ambiente de mais segurança jurídica. A segurança jurídica, basicamente, ela significa previsibilidade para o futuro e não retroatividade para o passado. E, portanto, trabalhando com base em precedentes, as decisões judiciais ficam muito mais previsíveis e menos dependentes da subjetividade ou do voluntarismo do juiz. Em segundo lugar, o trabalho com precedentes prestigia a isonomia. Poucas coisas são mais gravosas para a compreensão da justiça do que 2 pessoas em igual situação terem um resultado diferente transitado em julgado. E, portanto, o precedente valoriza esta situação, essa visão de que situações idênticas devem comportar a mesma solução. Em terceiro lugar, pela eficiência da justiça, porque trabalhar com precedentes simplifica muito a atuação judicial, porque o dever de motivação, o dever de fundamentação, que é um dos deveres essenciais de um juiz, ele fica muito simplificado pela simples invocação do precedente. Se já tem um precedente, não preciso escrever demais. Se estiver escrevendo muito, mesmo tendo um precedente, é que está com pouco processo, está com pouca ocupação, não costuma ser o caso de uma maneira geral. Portanto, essa observância dos precedentes exige um pouco uma renúncia das próprias convicções, que é, talvez, o capítulo mais difícil na vivência brasileira, em que o princípio da livre convicção, do livre convencimento, sempre foi potencializado. O juiz, eu decido de acordo com a minha consciência. Observar precedente significa, muitas vezes, registrar que, ressalvada a minha opinião pessoal, vírgula, esse é o entendimento dominante que eu aqui observo. É assim que funciona a vida civilizada, a gente abrir mão da própria individualidade e ceder ao coletivo, quando o coletivo tenha se imposto por vontade majoritária. E, portanto, encerro aqui o segundo capítulo, que é um pouco trabalhar essas categorias básicas do processo de operação com os precedentes, e que boa parte das pessoas aqui já conhece, apenas estou recapitulando. Eu sempre me lembro de uma história, a propósito de conceitos básicos, que eu gosto de contar, e se alguém já tiver me ouvido, peço desculpas, havia uma Câmara no Rio de Janeiro, em que havia um desembargador, que sempre que chegava uma questão complexa, ele abria uma gavetinha que tinha, aqueles móveis de jacarandá que tem no Tribunal do Rio, sacava um papelucho da gavetinha, lia com grande atenção, guardava o papelucho de volta e votava. Quando chegava outro caso completo, ele abria a gavetinha, olhava, fazia um momento de introspecção, olhando o papelucho, depois guardava. Esse pobre homem morreu ainda no exercício da jurisdição. E os seus colegas ínclitos e probos, como eram, não resistiram, todavia, à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e de lá sacaram o papelucho misterioso que solucionava todos os problemas. E o papelucho dizia assim, ex nunc para frente, ex tunc para trás.
cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. Então, pelas dúvidas, e eu até hoje, eu quase não uso essas expressões, aliás, eu quase não uso latim em geral, mas eu sempre penso, não, peraí, ex nunc é para frente mesmo, né? Ex nunc para trás. Mas eu já faço parte da geração que mudou, antigamente tinha clássico e científico, exatamente no meu ano acabou isso. E, portanto, eu não estudei mais latim, a gente estudava química orgânica, o que também não me foi de grande utilidade na vida, preciso confessar. Mas essa é a importância da gente assentar os conceitos básicos. E se usar latim, eu sou um defensor, nós celebramos com todos os tribunais um pacto pela linguagem simples, de modo que, se usar latim, tem que traduzir para a geração que não estudou latim. É uma exibição desnecessária de erudição, às vezes falsa, citar o latim sem traduzir. Então, tem que botar uma tradução acessível, sem exageros também. Não pode traduzir non dormientibus non socorret ius, que é o direito não socorre aos que dormem, não vai traduzir como camarão que dorme a onda leva. Então, assim, tudo na vida tem um limite. E a linguagem simples não é abrir mão da linguagem técnica. E, por fim, o desafio e as oportunidades que trabalhar com precedentes nos oferece. O primeiro grande desafio é a extração da tese jurídica, porque a tese jurídica ela tem que corresponder ao caso concreto em julgamento. Se a tese jurídica extrapolar o caso concreto em julgamento, vira uma legislação, ou vira uma adivinhação em abstrato do que não foi decidido e, portanto, não foi objeto de contraditório. Eu me lembro uma situação em que foi um debate entre mim e o saudoso e queridíssimo ministro Teori Zavascki. Era um caso que envolvia prescrição de ação contra o poder público. E o ministro Teori Zavascki propôs a seguinte tese: as ações contra o poder público, em qualquer hipótese, prescrevem em 5 anos, salvo a ocorrência de improbidade. Essa era a proposta do ministro Teori. E aí eu disse, esta exceção, que até me parecia uma resposta certa, porém, ninguém tinha discutido naquele caso concreto, porque o caso concreto envolvia uma indenização por acidente, não envolvia improbidade. E aí, esse foi o debate em que a gente optou por produzir as teses mais vinculadas ao caso concreto quanto possível, foi este tema, prescrição em caso de improbidade, não foi debatido aqui, não teve contraditório, e, portanto, eu acho que não deve constar da tese, ainda quando possa parecer razoável. Tempos depois, o Supremo discutiu a questão de prescrição ou não em matéria de improbidade, com um recorte ligeiramente diferente da prescrição em geral, mas com recortes. Portanto, a primeira grande arte ao trabalhar com precedente é você extrair uma tese, que também não pode ser uma tese que você declara inconstitucional a taxa de iluminação pública do município X, você não pode produzir como tese a taxa de iluminação do município X é inconstitucional. Você tem que ter uma tese que valha para todos os municípios, senão você não consegue reduzir a afluência ao judiciário. Portanto, esse é o primeiro ponto. A importância de, primeiro, a necessidade de se extrair uma tese, que todo mundo saiba qual é. Portanto, o julgamento tem que terminar com uma tese. E, em segundo lugar, que esta tese seja precisa para que todo mundo saiba qual foi a tese jurídica firmada naquele julgamento. Nós, em segundo lugar, estamos superando, embora sem uma discussão prévia, uma jurisprudência em que o Supremo entendia que as decisões não têm efeitos transcendentes.
A ideia de trabalhar com precedente significa dizer que tem efeitos transcendentes. De modo que, se você disser que uma lei estadual do Estado tal é inconstitucional porque, por exemplo, aplicou uma exceção criada pelo CONFAS sem base legal, mesmo que seja o Estado do Espírito Santo, a mesma isenção em qualquer Estado da Federação será inconstitucional. Isso é o efeito transcendente. Você pega a tese jurídica e a projeta para além do caso concreto. Eu, particularmente, acho, e quem tem defendido essa tese já há mais tempo é o ministro Gilmar Mendes, que toda decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente da ação direta ou de repercussão geral, deve ser tratada como um precedente vinculante de uma maneira geral. E uma outra preocupação é, ao trabalhar com precedente, evitar, no entanto, que o Supremo seja inundado por um volume inadministrável de reclamações. O que aconteceu nos últimos tempos é que o número de recursos extraordinários diminuiu, mas aumentou exponencialmente o número de reclamação. E aqui nós mesmos estamos administrando uma situação que envolve a própria Justiça do Trabalho, não o TST, mas a própria Justiça do Trabalho, em questões em que, contrariando a jurisprudência do Supremo e do próprio TST, muitos juízes não decidem na linha da jurisprudência do precedente do Supremo por não concordarem, o que é um direito não gostar do precedente, especialmente no caso de terceirização e, mais ainda, no caso de responsabilidade do poder público nos casos de terceirização. Essa é uma situação que tem gerado muitas reclamações e eu mesmo estou tentando administrar, a gente tem um caso com o ministro Cássio, já até conversei com ele, de nós estabelecermos alguns parâmetros que diminua a incerteza que existe nessa matéria. Mas esse é um registro importante. Se os tribunais, se os juízes e tribunais não se habituarem a trabalhar com precedentes, o volume de reclamações que passa a chegar ao Supremo fica sendo um pouco inadministrável, porque tudo que não tenha seguido algum precedente do Supremo chegará até lá. É isso que eu acho que, basicamente, eu gostaria de dizer. E agora, as novidades com as quais nós estamos trabalhando para tornar a vida melhor. A primeira novidade que eu acho que vai ajudar muito a trabalharmos com precedentes foi uma recomendação feita pelo Conselho Nacional de Justiça da adoção de uma ementa padrão, um padrão geral de ementas. Eu circulei essa ideia entre todos os ministros do Supremo, conversamos internamente, e é uma criação coletiva, e a maior parte dos ministros já está adotando em ação direta e em repercussão geral, que é um padrão de ementa que vai tornar, primeiro, os precedentes mais inteligíveis, e, segundo, mais fácil a catalogação dos precedentes. Porque se cada um fizer uma ementa de um jeito, a gente coloca a doutrina estrangeira em ementa. Ementa não é isso. A ementa é uma síntese do julgamento. Uma síntese que faça com que, a uma primeira leitura, qualquer pessoa possa entender o que foi decidido pelo tribunal. Portanto, nós concebemos um modelo de ementa que tem um cabeçalho, que é aquela parte que entra com letras grandes, que tem que ser 3 linhas ou 4. Se botar 20 linhas com uma letra maiúscula, fica uma coisa esteticamente horrorosa, e você não acompanha. Então, a nossa proposta é, primeiro, em vez de usar maiúscula, usar versalete, que é mais bonitinho. A estética é uma parte importante da vida. Não é obrigatório, mas ajuda. O versalete ou small caps é aquela letra maiúscula um pouquinho menor. E aí, na ementa, no cabeçalho, se coloca ramo do direito, direito do trabalho. Segundo lugar, o tipo de ação, recurso de revista. Terceiro lugar, o tema geral, terceirização.
e um complemento, responsabilidade subsidiária. E, por fim, se coloca a decisão, provimento ou desprovimento. Isso entra ali na letra grande. E depois, a ementa em si é dividida em partes muito óbvias. A primeira, um parágrafo descrevendo o caso em exame. O item 2, um parágrafo discutindo questão jurídica em discussão. Terceiro item, um parágrafo, razões de decidir. Ali o juiz vai colocar o seu argumento central, se tiver mais de um, coloca 1, 2. 4, dispositivo. Pedido julgado procedente, pedido julgado improcedente. Se tiver tese, coloca a tese. E, por fim, jurisprudência relevante citada, legislação relevante citada. Acabou. E, com base nisso, nós vamos ser capazes de catalogar a jurisprudência com qualidade, de uma maneira inteligível. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo importante está sendo desenvolvido, Favreto, pelo TRT4, o Tribunal Regional do Trabalho, está aqui o desembargador Favreto, que é, não pelo TRF, o TRF4 desenvolveu o EPROC, que é o sistema que tem se difundido, mas o TRT4 está desenvolvendo um sistema. O problema da TI é que tudo está em desenvolvimento, desde o ano passado para o ano que vem. Porém, vamos chegar lá. O TRT4 tem, já fizeram uma prova, eu mesmo tive em Porto Alegre recentemente, em que eles estão desenvolvendo um sistema para localização de precedentes. Porque trabalhar com precedente, você tem que ter uma ferramenta que ajude a localizar, senão fica uma loteria, uma procura artesanal pelo precedente. Nos Estados Unidos, que é onde eu conheço melhor, como o precedente desde sempre é fonte formal do direito, eles têm empresas como Westlaw, como LexisNexis, cujo business é facilitar a localização de precedentes. A gente não tem isso no Brasil, pelo menos não institucionalizado. Mas está sendo desenvolvido pelo TRT4 um modelo pelo qual faz-se um relatório da causa, descrevendo, portanto, quais são as principais questões em discussão, isso numa coluna, e numa coluna à direita, um pouco menor, para cada questão jurídica em discussão, resgatam-se os precedentes relativos àquela matéria. Se isso funcionar bem, e há uma expectativa real de que possa funcionar, é uma revolução na vida de todos nós. Você pegar uma causa e, com uma forma de pesquisa relativamente simples, você já localizar os precedentes. Evidente que tudo que envolve inteligência artificial tem que ter algum grau de supervisão humana e é preciso dar uma conferida. Mas, mesmo assim, já vai ser uma ajuda relevante. Portanto, o CNJ está apoiando, celebramos um acordo de cooperação técnica, estamos apoiando o TRT4 para desenvolvermos uma ferramenta específica de busca de precedente desenvolvida no âmbito do poder público e, portanto, gratuita e acessível. Há um projeto no Paraná também, sendo desenvolvido com a Microsoft, mas ainda é caro demais para universalizar. Portanto, é só para dizer que, então, estamos padronizando as ementas e há um investimento na localização dos precedentes, o que é muito importante. E, terceiro, para alívio, sobretudo, dos ministros de tribunais superiores, nós estamos desenvolvendo no Supremo um sistema de inteligência artificial que faz um resumo do processo. Chega lá com os 20 volumes e o sistema faz um resumo do que é o mais importante. Qual foi a causa de pedir, qual foi a decisão de primeiro grau, quais são as razões de recurso. Nada de inteligência artificial, queria repetir, dispensa supervisão humana. Porém, imagina a simplificação da vida, em vez de ter que ficar procurando, num processo de 20 volumes, quais são as peças mais importantes, você já poder ter um resumo do processo. E, em breve, é porque tudo em TI custa muito dinheiro. Portanto, a gente tem que trabalhar com os recursos que tem. Vira e mexe, eu peço ajuda ao Lélio, que generosamente dá um dinheirinho para o CNJ, que é onde nós desenvolvemos muitos desses projetos.
Mas o próximo passo, inevitável, é inteligência artificial fazendo a primeira minuta das decisões, sobretudo em casos que são repetitivos. E é preciso olhar sem preconceito essa possibilidade, sempre observada a premissa de que o juiz pode até delegar a atribuição para a inteligência artificial, mas não a responsabilidade. Aliás, a gente aprende isso em direito administrativo, delegam-se atribuições, mas não responsabilidade. Então, o juiz continua responsável pelo julgamento adequado da causa, mas, evidentemente, vai simplificar imensamente a vida se nós pudermos ter, num país que tem um volume de ações que nós temos, uma forma simplificada de produção de minutas. Os processos judiciais no Brasil ainda levam muito tempo. Eu tenho procurado enfrentar isso nas execuções fiscais e nas ações previdenciárias. Nas execuções fiscais, nós conseguimos resultados maravilhosos, só em São Paulo, com medidas que nós tomamos, como prévio protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal, obrigatoriedade do protesto, e a extinção de todas as execuções fiscais até R$10.000, que são mais de 50%, até R$10.000, que estivessem paradas há mais de um ano, sem apreensão do bem do devedor e sem citação, nós mandamos extinguir, por resolução do CNJ. Só em São Paulo, e disse o presidente Fernando Torres Garcia, que tem sido um dos nossos bons parceiros no CNJ, já extinguiram mais de 2 milhões de execuções fiscais. Portanto, nós vamos conseguir abaixar um pouco, dentro das possibilidades, a litigiosidade no Brasil. Portanto, essas são as questões. É claro que nós nunca vamos abandonar a necessidade de um juiz de carne e osso e ideias capazes de captar o tempo e a realidade social, o que a inteligência artificial não vai ser capaz. Portanto, um dos papéis de um juiz é, dentro das possibilidades semânticas de uma norma, fazer as escolhas que permitam a melhor realização da justiça. Esse é o grande papel de um juiz. Dentre as possibilidades, o modo como eu mesmo trabalho na minha vida como juiz, eu fui advogado há 30 anos, sou juiz há 11. E sou muito feliz na magistratura e acho que um juiz vocacionado, íntegro e trabalhador é uma bênção para a justiça, para a cidadania, para a democracia em geral. Mas o modo como eu trabalho, dividindo nas 3 categorias mentais que eu gosto de trabalhar, o processo interpretativo, ele tem uma dimensão que eu vou chamar normativa, que é o primeiro momento. O juiz não pode deixar de trabalhar dentro das possibilidades semânticas do texto, a menos que ele considere que o texto é inconstitucional. Ele tem que declarar a inconstitucionalidade. Mas, se o texto for constitucional, o juiz tem que trabalhar dentro das possibilidades semânticas do texto, onde a Constituição diz que o presidente da Casa Legislativa não pode ser reeleito para a legislatura, para o mandato dentro da mesma legislatura. Se você disser que pode, a Constituição já não tem nenhum valor. Portanto, esse é o primeiro item, não pode. Portanto, há o limite normativo das possibilidades semânticas. Em segundo lugar, há o que eu chamaria um limite deontológico. Às vezes, só há uma solução possível, como é nesse exemplo que eu dei anteriormente. Portanto, não tem escolhas. Ou, se houver uma questão de direito fundamental, o papel do juiz é, em linha de princípio, dar prioridade axiológica ao direito fundamental que esteja em jogo. Essa é a segunda dimensão, que é uma dimensão deontológica. E a terceira dimensão, que é uma dimensão que eu gosto de chamar de pragmática, que é superar, dentro das possibilidades semânticas do texto, e não havendo o dever, esse é o sentido de deontológico, não havendo o dever de produzir uma solução única, o juiz deve escolher a solução que melhor atenda aos interesses da sociedade, em geral. Essa é a dimensão pragmática nesta sequência. Isso aqui é uma ordem de prioridades, dentro dos limites das possibilidades, cumprindo o dever jurídico onde ele seja inequívoco e escolhendo pragmaticamente a melhor solução onde haja alternativas
possíveis. Esse tipo de raciocínio, evidentemente, precisa, nesse momento, pelo menos, dado o estágio da evolução da inteligência artificial, precisa ser feito pela condição humana, pelo menos para a supervisão do resultado final, porque a inflexibilidade de uma máquina não serviria, e eu gosto de exemplificar isso, e com isso vou terminar, com um episódio que ocorreu, e se alguém já tiver me ouvido contar isso, eu peço desculpas, no casamento da minha filha, que se casou há 1 ano e pouco atrás. Fizemos uma festa em casa, montamos lá um galpão, uma festa muito bonita, e a ministra Rosa Weber, que na época era presidente do Supremo, veio no casamento. A ministra Rosa, que é uma pessoa imensamente querida, é uma mulher muito reservada, ela frequenta pouco eventos sociais, ela teve a distinção de vir ao casamento. Quando ela estava saindo cedo, eu fui até ela e perguntei: Rosa, correu tudo bem? Foi bem servida, bem tratada? Ela disse: foi tudo ótimo, tudo muito bom. Só não consegui comer um docinho. Eu falei: por quê? A atendente disse que ainda não estava na hora. Eu disse: não, espera aí. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa dos doces, virei para a atendente e falei para a atendente: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. Ao que a atendente disse: ainda não está na hora. Eu insistentemente disse: eu sou o pai da noiva. E ela respondeu: muda nada. Essa senhora provavelmente nunca leu Kelsen, mas era uma positivista, normativista, radical, que achava que a norma não pode ser flexibilizada em nenhuma situação. Eu me lembrei de uma passagem de Del Vecchio, que dizia que é a violação que dá vida à norma. Meti a mão e catei os docinhos, independentemente da autorização da nossa atendente, mas só para mostrar que a capacidade de adaptar a norma à situação presente continua a ser um atributo que os juízes humanos é que podem desempenhar. Mas nós vamos ter que abrir mão de alguns conceitos arraigados na nossa formação para aprendermos a trabalhar com precedentes, porque não é uma escolha filosófica nem ideológica, é a única alternativa que existe para nós prestarmos uma jurisdição de qualidade a tempo e a hora. Muito obrigado. Eu só vou precisar sair, que eu tenho compromisso de almoço. Tá? Você vai encerrar? Neste momento, Sua Excelência o senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do TST e do CSJT, fará a entrega do certificado de participação ao palestrante, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares até a saída das autoridades que compõem a mesa de honra. Neste momento, com a devida autorização, está encerrada esta cerimônia de abertura. Faremos um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas com o painel 1, o sistema de precedentes no STF.